segue e compartilha. Mano Scoler Elandan estava prometido em casamento ao príncipe Kyle desde antes de nascerem, graças a um pacto entre suas famílias. No entanto, esse acordo é brutalmente rompido em meio a um elegante baile quando Kyle anuncia o rompimento do noivado, afirmando estar cansado de Scoler e declarando que agora deseja ficar com sua amante. Teranza, Scoler, atônita diante de tamanha traição, observa horrorizada, enquanto os convidados aplaudem o casal recém-formado, como se a humilhação pública fosse um espetáculo digno de celebração. Ela não entende como todos podem apoiar aquele canalha que acabara de descartar a própria noiva, mas logo descobre o motivo. Kyle elogia Teranza, dizendo que ela é uma mulher bondosa e inteligente, enquanto Scolet seria uma pessoa fria e sem emoções. Ele afirma que fingir estar feliz ao lado dela durante 17 anos foi a maior desgraça de sua vida, e que finalmente está livre daquela prisão emocional. Scolet, porém, não está disposta a aceitar o fim tão facilmente. Ela lembra ao príncipe que o noivado foi arranjado por seus pais e que ele não pode cancelar ele por vontade própria, que retruca dizendo que cruéis e a humilhando sempre que podia. Presa à situação política entre suas famílias, nem mesmo o pai de Scolet podia ajudar ela, pois desafiar a realeza seria perigoso. Assim, ela suportou anos de tormento silencioso. Quando completou 15 anos, entrou para a Academia Nacional com as melhores notas e rapidamente conquistou admiradores. Infelizmente, Caio também estava lá e, para humilhar ela ainda mais, declarou publicamente que ela continuaria sendo sua escrava mesmo dentro da escola. Scolet, já imune às birras do príncipe, passou a enfrentar ele com indiferença. Certo dia, Kyle invadiu sua sala de aula furioso e começou a insultar ela, exigindo que comprasse seu almoço. Ela pediu desculpas e disse que o faria imediatamente, mas o idiota, insatisfeito, arrastou para fora para castigar ela, deixando seus capangas vigiando as colegas para que ninguém contasse aos professores. Scolet logo descobriu o motivo da raiva dele. Capa havia sido rebaixado para a turma comum por causa de suas péssimas notas e queria descontar a frustração nela. Ele decidiu cortar o cabelo de Scolet e exibir as mechas em sua classe como troféu. Aquilo foi o limite da paciência dela. Ela o advertiu para parar ou contaria tudo à sua família, mas Capa zombou de seu pai, chamando-o de cão de guarda da realeza. Scolet estava prestes a mandar ele para o reino das sombras, quando o primeiro príncipe, Julius, apareceu e interrompeu a briga. Kai, intimidado pela presença do irmão mais velho, recuou após ser duramente repreendido. Scolet agradeceu a Julius por ter salvado ela e ele respondeu que apenas estava tentando conter o irmão antes que fizesse algo vergonhoso. Durante a conversa, ela passou a respeitar ele por sua postura íntegra e caráter nobre, reconhecendo que Julius era o candidato mais promissor ao trono. Contudo, os nobres corruptos temiam seu potencial e começaram a apoiar Caio para proteger seus próprios interesses. A admiração que Scolet sentia por Julius logo se transformou em inveja quando descobriu que ele havia tirado nota máxima em todas as matérias, encerrando assim o seu reinado como melhor aluna da academia. Ela passou então a reconhecer que o príncipe não apenas era virtuoso, mas também excepcionalmente talentoso e trabalhador, uma verdadeira combinação que a faria perceber o quanto estava cercada por idiotas como Kyle. Quando Julius se aproximou de Scolet e comentou quão fácil era tirar notas perfeitas, ela ficou furiosa, sentiu-se insultada e decidiu se esforçar ao máximo para vencer ele na próxima avaliação. No entanto, começaram a circular rumores de que Julius havia perdido de propósito apenas para deixar ela feliz, o que a irritou ainda mais. Determinada a não se deixar afetar, Scolet resolveu ignorar ele completamente. Mesmo assim, Julius não desistiu e continuou a provocar ela. Chegava a seguir ela depois das aulas, perguntando como andava seu relacionamento com Kyle. Foi então que Scolet percebeu algo estranho. Kyle não havia tentado importunar ela nos últimos dias, mesmo após a humilhação que sofrera. Ela se deu conta de que Julius estava rondando-a justamente para manter o irmão afastado e, por um breve
momento, quase começou a ver ele de maneira positiva, mas essa impressão logo se desfez quando Julius começou a flertar com ela. Voltando ao presente, toda a raiva acumulada de Scarlett finalmente encontra um alvo no rosto de Teranza. Com um único soco, ela a lança longe, derrubando ainda dois homens que estavam próximos. Cal entra em pânico e pergunta o que ela pensa que está fazendo, mas Scoller responde friamente que as palavras cruéis dele a incomodaram e que Teranza pagou o preço. Em seguida, ela se volta para o grupo de nobres boquiabertos, totalmente ciente de que cada um deles é um corrupto, desprezível. Sentindo o sangue ferver, ela tira um par de luvas de combate que sempre carrega para emergências e as veste calmamente. Os nobres apavorados gritam por ajuda e chamam os guardas, mas Scarlett usa magia para adormecer eles instantaneamente e em seguida começa a espancar os aristocratas um por um. Os nobres, desesperados, tentam barganhar suas vidas, oferecendo seus próprios escravos em troca de proteção, mesmo sabendo que o comércio de escravos é proibido no reino. Scarlett percebe que todos são lixo e irrecuperável e que não sentirá o menor remorso por nocautear eles, ativando sua magia temporal, um dom concedido pelo deus Quenoa. Ela aumenta sua velocidade e inicia um massacre com os cunhos. Em pouco tempo, todos os nobres estão caídos no chão. Kyle é o único que resta, tremendo e com as calças molhadas. Ao ver a verdadeira fúria de Scarlett, ela diz que chegou a vez dele e antes que ele possa reagir, seu irmão Leonardo surge para deter ela, mas é tarde demais. Scarlett acerta um soco tão forte que lança Kyle contra a parede. Sentindo-se renovada, Scarlett observa o estrago com satisfação, enquanto Leonardo fica horrorizado ao ver os nobres desmaiados por toda parte. Julius, por outro lado, parece se divertir com a cena. Scarlett quase o soca também, mas decide conter-se por enquanto ela se aproxima dos dois e os cumprimenta com serenidade e logo é questionada sobre o motivo de seu pequeno surto início. Scarlett tenta justificar-se com um discurso pomposo, dizendo que todos ali haviam cometido crimes indescritíveis e estavam tentando se justificar. Então, ela apenas aplicou a punição que mereciam, mas quando Julius insiste por detalhes, ela responde com simplicidade: eles me irritaram, então eu derrubei todos. Leonardo quase tem um infarto ao ouvir isso, enquanto Julius cai na gargalhada, dizendo que gostaria que já tivessem inventado câmeras, pois adoraria Vera. Cena de Scarlett derrotando a aristocracia inteira. Ele brinca dizendo que ela deveria ter esperado por ele para começar a pancadaria, mas Scarlett responde que isso seria um pedido absurdo. Leonardo, desesperado com as possíveis consequências políticas, começa a surtar, mas Julius o tranquiliza dizendo que cuidará de tudo. Nesse momento, Scarlett sente uma tontura repentina e desmaia, sendo amparada por Julius, que impede que sua cabeça bata no chão. 3 dias depois, Scarlett desperta o som de sinos em sua cabeça. Assim que recupera os sentidos, percebe que abusou demais do poder concedido por Quenoa, o deus do tempo. No entanto, antes mesmo de se levantar, nota uma criada sobre ela, empunhando uma faca. Com frieza, pergunta quem ela é, mas a mulher apenas grita para que morra e tenta apunhalar ela. Scarlett, com reflexos sobre-humanos, a acerta com soco e a lança contra a parede. Leonardo corre ao ouvir o barulho e fica boque aberto ao descobrir que a primeira coisa que sua irmã fez ao acordar foi agredir alguém. Depois de se recompor, Scarlett recebe a visita de Julius, que traz notícias importantes. Ele informa que seu noivado com Cal foi oficialmente cancelado com a aprovação das famílias e que Cal foi deserdado por ter protegido nobres envolvidos no tráfico de escravos. Todos os aristocratas do baile foram presos. Scarlett, satisfeita, pergunta se ela também será punida. Julius responde que ela é importante demais para ser castigada, embora admita que após o escândalo será difícil encontrar um homem disposto a se casar com ela. Por outro lado, ele traz boas
Notícias: a façanha de Scarlett tornou-se uma lenda em todo o reino. O povo fala dela como se fosse uma heroína, chamando-a de a Dama Ensanguentada, a mulher que mandou uma horda de nobres corruptos para a prisão. Apenas com seus punhos, Leonardo se desespera ao ouvir mais um apelido intimidador da irmã, mas Julius diz que há assuntos mais urgentes. Entre os presos, há muitos nomes influentes ligados ao governo, e o maior deles é o primeiro-ministro, principal apoiador da facção de Kyle. Julius explica que o rei já suspeitava da corrupção e criou uma organização chamada Cão 2 para investigar o caso, sendo Leonardo o atual líder da operação. Em seguida, ele convoca um dos agentes, o primeiro a se infiltrar entre os aliados de Kyle e trazer informações valiosas. O agente acaba sendo Sigurd, um capanga de Kyle, que imediatamente pede desculpas a Scarlett por ter sido rude com ela todo esse tempo. Scarlett responde que ele merecia um Oscar pela atuação convincente. Sigurd fica cada vez mais preocupado conforme ela fala. Julius dá permissão para que ela o socasse se quiser deixar as coisas para trás. Scarlett aceita a oferta, mas só dá um leve tapa na bochecha de cigarro, porque ele também a salvou várias vezes, enquanto servia Caio. Em seguida, ela se retira, percebendo que finalmente está livre para fazer o que quiser agora, que não está mais vinculada a Quinhão. A primeira coisa na sua lista é interrogar a criada que tentou assassinar ela. Pela manhã, Scarlett vai ao galpão, onde a criada Nanaka está presa, mas encontra apenas roupas abandonadas. De repente, um gato selvagem a ataca. Ela o domina e identifica que a tal criada, na verdade, era uma biche folk metamorfa. Ela mandei Nanaka voltar à forma humana para conversarem e descobre que, na verdade, a criada sempre fora um rapaz determinado a matar ela a qualquer custo. Scarlett percebe que isso se deve à marca de escravo no peito dele, que o força a obedecer qualquer comando do dono. Ela pergunta se ele topa contar tudo sobre seu mestre. Se ela o libertar, ele diz para ela tentar. Scarlett entende aquilo como um sim. Imediatamente o imobiliza no chão antes de usar seus poderes para reverter o tempo na marca de escravo. Neste mundo, todos nascem favorecidos por um Deus. Muitos nunca descobrem qual Deus os abençoou, mas quem descobre pode usar os poderes concedidos. Scarlett é abençoada por Krenoa, o Deus do tempo, razão pela qual a família real a valoriza tanto. Ela usa Krenoa para restaurar o corpo de Nanaka ao estado anterior ao seu aprisionamento, mas isso a exaure mesmo assim. O rapaz cumpre a promessa e revela que quem o enviou foi o primeiro-ministro Godwyn. O filho de Godwyn estava entre as vítimas de Scarlett na festa e ordenou que Nanaka a matasse, embora Nanaka tenha sido enviado muito antes para espionar a família dela. Nanaka conta que Godwyn é astuto. Ele coloca espiões em todas as famílias nobres para descobrir segredos e depois chantagear elas, prendendo-as ainda mais em seu esquema de escravidão. Isso basta para Scarlett. Ela se prepara para ir até a casa de Godwyn e dar-lhe uma lição, mas Nanaka aconselha a esperar, pois Godwyn vive cercado de guardas com ele que ela ignora. O servo atravessador, porém, diz que haverá uma chance melhor quando Godwyn for a um leilão de escravos em uma semana. Ele ainda não sabe onde será o leilão, mas promete colocar Scarlett em contato com o mercador de escravos, porque está disposto a tudo para se vingar do canalha que o escravizou e escravizou outros de sua espécie. Scarlett aceita ajuda e o leva consigo, sem saber que Julius ouviu todo o plano. Alguns dias depois, Scarlett e Nanaka vão às favelas procurar o traficante e ela conta sobre um pedaço de maio que comprou de um garoto por uma moeda de ouro. Nanaka diz que ela foi enganada, mas Scarlett não acredita. Julius, que o seguiu sem ser convidado, primeiro alega que quer. Comenta, eu quero a outra parte.